Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 11 de novembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Haverá prantos e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó estão no reino de Deus e que vós sois repelidos de lá. Lucas 13, 28. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar-se por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: combater o apego aos bens materiais. Dê menos importância ao bem-estar material e mais importância ao aperfeiçoamento moral. Sugestão para sua prece diária: prece rogando o desprendimento dos bens materiais e a espiritualização dos sentimentos. Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã para agradecer toda semana, para agradecer os momentos difíceis que nos impulsionaram para o bem, para agradecer pelos momentos bons. E queremos, Jesus, rogar a Ti nesta manhã que consigamos trabalhar em nós o desprendimento dos bens materiais e a espiritualização dos nossos sentimentos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós teremos agora de manhã as atividades de evangelização das crianças, dos jovens, dos adultos. Teremos também o tratamento espiritual e a distribuição da sopa fraterna a todos aqueles que estiverem em nossa casa espírita. As atividades iniciarão às 8 horas da manhã, tá bom? Então você está convidado a participar conosco dessa grande tarefa de amor. No final da tarde, nós teremos a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Então não deixe de participar. E já vai se programando, porque em fevereiro nós vamos começar novas turmas. Então, se você programou para fazer com a gente esse ano, nesse semestre, mas houve alguns imprevistos, já programa aí para fazer em fevereiro começar, tá bom? Meus amigos, nas atividades de sábado da nossa casa espírita, temos muitas tarefas a fazer. E às vezes você pode ficar pensando, olha, a minha profissão é totalmente diferente, não sei se lá na casa espírita tem tarefa. Tem. Você pode ir lá que tem tarefa. Olha, eu sou contador, o que que eu posso fazer lá na casa espírita? Olha, nós temos os legumes para cortar, preparação da sopa, para momento da sopa com as crianças, ali está esfriando, ajudando a esfriar a sopa. Então, são algumas atividades que a gente tem para fazer. Olha, mas eu sou médico, eu gostaria de auxiliar. Em que eu poderia? Olha, se você pode atender uma criança, um jovem, uma mãe, né? Olha, eu sou dentista,
O que eu posso estar? Esses dias nós recebemos a visita de um dentista, fizemos toda uma programação especial da tarefa, das atividades, e o dentista esteve lá olhando a boquinha das crianças, vendo quem tinha alguma coisa na boca para ser trabalhada, e mais para frente vai estar se organizando para poder atender essas crianças, as mães. Então, assim, são várias tarefinhas que pode ser realizada e a gente pode estar contribuindo, né, com aquilo que a gente pode, tá bom? Então, você é o nosso convidado e será bem-vindo nas tarefas da Casa Espírita. É um momento de fazer caridade, não é mesmo? Às vezes a gente acha assim, mas como que eu vou fazer caridade? Procura uma casa espírita e você vai encontrar muita tarefa. Vem lá na nossa casa espírita, então, fica no finalzinho da Avenida Brasil, no Jardim Primavera, tá bom? Muito bem, meus amigos, nós vamos agora para a mensagem da obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Lucas. Eu também vos digo: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Lucas capítulo 11, versículo 9. Três imperativos: pedi, buscai, batei. Estes três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. Algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira de mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor
nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho, em todos os tempos. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 109. Meus amigos, esses três imperativos, né? Pedi, buscai, batei. Como é que estamos nós diante dessa situação? Estamos pedindo com vontade, com esforço? Porque muitas vezes, meus amigos, nós pedimos, mas nós não confiamos no que pedimos. Nós assim, vamos pedir, né? Se der tudo certo, tudo bem. Como a gente tem no costume aí na vida carnal. O não nós já temos, né? Então, nós estamos num emaranhado de lutas, de débitos das nossas experiências terrestres. Sempre nós vamos olhar do ponto de vista que nós somos seres reencarnantes. Nós temos a pluralidade de nossas existências. Então, só dessa maneira que nós vamos conseguir compreender e assimilar os porquês de muitas situações que nos afligem, que nos traz grandes dores. Por isso que o Emmanuel nos traz essa fala de que nós estamos envoltos em emaranhados de lutas dessa existência, mas também de existências anteriores, que junta esses débitos, e os nossos credores estão por aí. Muitos deles nasceram também conosco, assim como eu, José, tenho a pluralidade das existências. O Manuel, o João, o Tiago, o Francisco, a Maria, todos também têm a sua pluralidade de existências. E muitas vezes não, quase que certo aí, essas pessoas que nós causamos danos em outras encarnações também vão nascer e nascem próximas de nós. E elas vão cobrar esses débitos que nós temos com elas. Então, dentro dessas experiências, não só essas pessoas vão cobrar, mas nós, meus amigos, as ações nossas infligem também a natureza, inflige o nosso corpo físico. Então, quantas vezes nós negligenciamos o nosso corpo físico? Em noitadas de bebida, de cigarro, de drogas. Então, a gente vai intoxicando o nosso organismo. E numa encarnação futura, ou até nesta própria encarnação, nós vamos passar por grandes aflições que nós negligenciamos. Então, é dentro desse contexto que nós vamos trabalhar o quê? O pedir. E esse pedir, ele não é só da boca para fora. Nós temos que ter, olha, Jesus, olha, Deus, eu estou pedindo, mas em contrapartida eu vou fazer isso, isso, isso. Porque a gente quer pedir e não quer dar, né? Então, como que eu vou receber se eu também não faço a minha contrapartida? Qual que é a minha contrapartida? Olha, eu
estou pedindo, mas vou começar a auxiliar por aqui. Eu vou ajudar as crianças, eu vou ajudar os idosos, eu vou empenhar cada vez mais em modificar-me a mim mesmo, em fazer a minha reforma íntima. Aí, então, nós vamos dando. Quando a gente vai no banco fazer um empréstimo, um financiamento, o banco não pede alguma coisa que a gente tenha para caso a gente não pague essa dívida, essa, um carro, uma casa, para que possa servir de garantia por esse período de financiamento. Então, as leis divinas também cobram da gente uma postura. É como se fosse, olha, José, você está me pedindo esse empréstimo aí ou seja, você está com muita dor, muita dificuldade, você tem dores aí muito, muito difícil, nem com a medicação tira. Então, mas o que que você está fazendo, José, para poder isso que você está pedindo, você receber? O que que você está dando de contrapartida? Ou seja, você está trabalhando em prática da caridade, você está fazendo a sua reforma íntima para que você possa merecer receber isso que você está pedindo? Então, meus amigos, é, nós temos que ir além do pedido, né? A gente fica pedindo, pedindo, daí a gente não recebe, a gente fala culpa a Deus, que Deus não deu para a gente, que a gente não é abençoado. É outra fala errada que a gente tem. Olha, eu fui abençoado e ganhei, consegui um carro, eu fui abençoado e consegui minha casa. Aquele que não conseguiu o carro, não conseguiu a casa, não foi abençoado. Então a gente vê muitas coisas, a gente foca do ponto de vista material. E é aí que a gente dá com o burro na água, né? Então, é importante a gente ir tirando de nós esses hábitos, como diz o Emmanuel, que estão cristalizados em nós. Eles estão ali quase que, assim, estão empedrados. E como que a gente vai fazer essa limpeza da gente? Quem mexe com cozinha sabe, uma panela que está com o fundo queimado ou a lateral dela queimada, difícil ali de fazer a limpeza. A gente não coloca de molho ali, coloca vários produtos para poder ir amolecendo, amolecendo e aí conseguir tirar. Então, essas pedras, isso que está cristalizado dentro da gente, a gente tem que ir amolecendo. Como que a gente amolece? Isso, fazendo bem. Volto naquela fala que a gente já disse há outros dias, né? Na fala do Pedro, lá na carta que ele escreve, eu não me lembro agora em qual carta, mas ele diz: a multidão de pecados serão perdoados se nós amarmos muito, muito. E Jesus disse à pecadora: olha, você demonstrou muito amor. Por causa disso, a multidão de pecados serão perdoados. Então, meus amigos, nós temos que demonstrar esse muito amor. Para que a gente, então, quando a gente traça esses objetivos, eu pedi, estou fazendo a minha contrapartida. Então, aí nós vamos buscar trabalhar sempre em prol do outro. Como a gente viu na agenda de reforma íntima de hoje. A minha riqueza, tudo aquilo que eu estou tendo, em que sentido eu estou fazendo, transformando essa riqueza? Só para o meu benefício? Ou eu estou também sendo solidário com as pessoas? Então, aí a gente vai buscar no Cristo, no Evangelho,
Como diz o Emmanuel, é imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Se numa outra encarnação nós negligenciamos, abusamos, nessa nós temos que trabalhar constantemente. E aí, meus amigos, nós vamos burilar a nossa vontade, nós vamos nos transformar, nós vamos deixar-nos iluminar pelas obras divinas. E vamos ter a felicidade, vamos ter o amor eterno. Isso é a transformação que a gente vai fazendo. Pode ser de uma hora para outra, como Maria de Magdala, que se transformou de um momento para o outro, e numa encarnação, Paulo de Tarso, numa encarnação, ele se transformou. Então, às vezes, a gente também tem essa dificuldade de se transformar. E a gente leva mais encarnações mesmo, né? Então, vamos pedir a Jesus que nos dê essas condições para que a gente possa pedir, buscar e bater, né? Então, vamos orar, meus amigos. Graças a Deus. Vamos, nesta manhã, sintonizar com Jesus. Vamos, hoje, orar por todas as casas espíritas, que elas sejam, de fato, ambientes onde se estuda o Evangelho experimentado, vivido pelos primeiros cristãos, e que cada um de nós também possa buscar essa essência divina e trabalhar constantemente no bem. Ajuda-nos, Jesus, a fazer a nossa reforma íntima, a burilar o nosso ser, a trabalhar no nosso coração o desapego aos bens materiais, para que possamos juntos, Jesus, alçar voos mais altos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.